Olá, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos chegando aqui para o nosso Café e Paz. Sou o pastor Haroldo Félix. Esse é o episódio 11º da segunda temporada. Somos Igreja Batista da Paz, tomando aqui o nosso cafezinho pela manhã desse mês de março, pedindo a Deus instrução, direção e a bênção do Senhor naquilo que nós vamos fazer, né? Que o caminho do Senhor é perfeito, diz a palavra de Deus, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E nessa madrugada, nessa manhã, as misericórdias do Senhor se renovou sobre sua vida e sobre a minha vida. Temos muitos motivos e muitas razões para viver a vida de Deus em nós. Eu quero orar e tomando um cafezinho com você, trazer instrução sobre a sua semana. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por mais uma semana nesse mês de março. Nós queremos nos alimentar dessa palavra e buscar no Senhor, em primeiro lugar, o teu reino, porque todas as outras coisas que carecemos e precisamos nos serão acrescentadas. Abençoe essa família. Nos dê, ó Deus, direção do teu Espírito. Te pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero tratar com você nessa semana que está começando algumas coisas que são muito importantes na nossa construção de relacionamentos, né? O tema é holofotes cegam. Holofotes cegam. O texto é Mateus 6, de 2 a 4. Mateus 6, de 2 a 4. Portanto, quando você der esmolas, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados e reconhecidos por outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua recompensa. Primeira coisa que a gente precisa entender, e é claro que a gente vai reconhecer, é que na nossa geração há muita hipocrisia, né? A hipocrisia é aquele aspecto que se tem, que quer se passar uma ideia para alguém, mas no fundo a gente não é. Né? Há religiosos hipócritas. Na época de Jesus já tinha muito, né? Ele se vestia com aquelas indumentárias do religioso, botava aqueles grandes ornamentos na cabeça e se sentiam mais santos do que os outros. Na verdade, o que Jesus chama a atenção para nós é que a nossa geração é a geração do registro de tudo. Tudo que as pessoas fazem hoje tem que fazer uma selfie ou tirar uma foto, né? E por isso, Jesus está chamando a atenção, porque o texto sagrado sempre se oporá a qualquer tipo de hipocrisia. Qualquer tipo de hipocrisia é oposto à verdade de Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus é o caminho e a verdade, e hipocrisia é mentira. Né? A gente que tenta mostrar para as pessoas algumas coisas, e você sabe, quando a gente tenta mostrar para as pessoas aquilo que a gente não é, sendo uma mentira, isso pode ser uma fragilidade emocional, uma fragilidade relacional, um medo. Ontem eu estava vendo alguém falando que as pessoas que se enchem de aparatos de indumentárias estão querendo chamar a atenção e às vezes é apenas uma criança querendo chamar a atenção. Inclusive ela citou, né, esses aparatos, a tatuagem. Tem gente hoje que está se tatuando tudo, na verdade querendo chamar a atenção para alguém, e é uma fragilidade emocional, né, e psicológica. Você precisa parecer diferente de alguém para a sociedade. Então, isso tem sido hoje. Por exemplo, nós vimos aqui, infelizmente, no mês passado, um relato, um relato de uma pessoa que foi, relato não, uma filmagem de uma pessoa que assassinou outra pessoa num condomínio. E a pessoa que estava filmando, filmava tudo, filmou tudo, no momento nenhum você viu aquela pessoa que estava filmando gritar por socorro. Ela estava mais preocupada em filmar. Ela estava mais preocupada em transmitir e ser a pessoa que vai depois repassar a notícia de primeira mão. Isso é hipocrisia, porque, na verdade, os holofotes têm cegado a vida de muita gente que está vivendo para aparecer. Né? E aqui Jesus falou, quando você der esmola, não fica aparecendo não. Dê a esmola, abençoa a pessoa a quem você está dando, e deixa quieto, porque os que fazem isso querendo aparecer já receberam as condenações deles. Porque Jesus sabe que é mentira.
né? Então, o texto sempre se oporá a qualquer tipo de hipocrisia. Nós devemos ser bondosos, sim, porque o que semeamos, nós colhemos. Jesus disse que muitos, sem saber, na sua bondade, acolheram em sua casa anjos. Anjos, entendeu? Literalmente, Jesus falou isso. Então, nós precisamos estar atentos a que as coisas espirituais nunca se comovem com coisas físicas. Entendeu? As coisas espirituais, elas são percebíveis por outro âmbito, que às vezes a gente quer fazer algumas coisas para aparecer, mas o mundo espiritual está vendo o contrário. O mundo espiritual vê aquilo que é real, aquilo que é genuíno, né? Então a nobreza está exatamente em dar sem querer alguma coisa em troca, tá? A nobreza é isso, te faz melhor. Eu falei na última semana sobre uma atitude que eu aprendi, que eu fiz, né? E você pode fazer muitas coisas nesta semana também, dar de você. Jesus abriu mão da sua agenda para servir alguém, né? E o que a Bíblia fala é que a nobreza está exatamente quando nós nos entregamos por alguém, para servir alguém. Mas mesmo assim, quem dá sem egoísmo receberá de quem vê isso em secreto. Foi o que Jesus falou. Se você fizer a uma pessoa que é pobre e der alguma coisa para alguém, servir a alguém e não fizer nenhum tipo de alarido, pode ter certeza que você vai receber em troca também uma porção muito maior. Então, faça uma boa ação a cada dia e você receberá, senão seus filhos receberão também. Quando a gente abre mão de nós mesmos em detrimento de servir alguém, nós estamos sendo um pouco mais nobres, né? E essa nobreza está ligada diretamente, principalmente os da sua casa. 1 Timóteo 5,8 diz que aquele que não cuida bem dos seus e dos da sua casa negou a fé e é pior do que o incrédulo, entendeu? Então, primeiro, sua casa. Que tal essa semana você servir um pouco mais a sua esposa, que já tem corrido tanto, tem lutado tanto para abençoar a sua família? Que tal você servir seu marido, que tem trabalhado muito, bom louco? Que tal você servir seus pais, que têm feito de tudo para que você tenha conforto? Que tal você servir os seus filhos, que muitas vezes você está abandonando por conta de uma agenda muito corrida? É uma semana para a gente pensar nisso, se doar um pouco mais, mas sem buscar holofotes, né? Não busque reconhecimento, tá? Porque quando nós buscamos reconhecimento, a gente está simplesmente exaltando o nosso egoísmo, e quando a gente faz no propósito de abençoar a vida de alguém, Deus canaliza sobre nós um projeto maior e melhor do céu para que nós possamos dar. Torne-se um rio de vida de Deus para a vida das pessoas, porque quem primeiro recebe a vida é você. Torne-se um rio de vida de Deus na vida das pessoas, porque quem primeiro recebe o rio de vida é você, depois você pode compartilhar. Então, quem recebe primeiro também usufrui disso, tá bom? Vamos pensar assim? Esse é o nosso episódio 11º do nosso Café e Paz. Pastor Oldo Félix, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Sirva alguém, porque quando você serve alguém, você é mais parecido com Jesus. Pai, em nome de Jesus, abençoe essa casa, abençoe essa família e nos dê cada dia mais porções especiais do Senhor para vivermos a plenitude da tua vontade. Oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe. Paz.